Seu lugar aí, por gentileza. Antes de estarmos ministrando a palavra, eu queria... Tá no jeito aí, Fernando? Eu queria que passasse aí rapidamente, você ficasse atento. Poucas coisas aí, bem... apenas para termos um registro, né? De algumas coisas que aconteceu ali no retiro, nesses dias que nós estivemos ali no cenáculo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu queria de público aqui, para que eu não possa de alguma forma correr o risco de deixar alguém de fora, agradecer a todos que estiveram de uma forma ou de outra contribuindo, colaborando, ajudando lá. Quanta coisa linda aconteceu ali, uma integração na cozinha. Tinha hora que eu queria olhar para o altar assim, eu estava intercedendo lá no fundo, eu olhava na cozinha, eu falei, Senhor, onde que tem mais unção, ali dentro da cozinha ou lá no altar? Tremendo, irmãos. As pessoas lá na cozinha, sabe, trabalhando ali, mas adorando a Deus e vai, tremendo, né? Coisa poderosa ali, com certeza, muitas pessoas foram abençoadas e você faz parte de tudo isso, amém? Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor nos dê graça e sabedoria para fazermos tantos outros mais eventos e que sempre o nome do Senhor seja glorificado, amém, querido? Deus tem uma palavra para falar conosco, uma palavra que eu creio que pode, com certeza, fazer diferença na minha vida, na sua vida.
Eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Esther. Eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. E com certeza essa palavra pode me ajudar, pode te ajudar a vencer algumas lutas, talvez você está passando por alguma dificuldade ou não, algum momento adverso ou não, ou talvez você possa vir a passar. Com certeza essa palavra pode te ajudar e me ajudar, eu tenho certeza disso. Amém, querido? Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 3, você pode assentado mesmo, mas com toda a reverência ao Senhor, nós queremos fazer a leitura. Esther, capítulo de número 3, versículo de número 5 nessa oportunidade. Louvado para todo sempre seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e toda a adoração. Você que nos visita, você que nos honra de estar aqui nessa oportunidade, nos visitando, que Deus te abençoe poderosamente. É uma alegria receber cada um de vocês. Amém? Esther capítulo 3, versículo 5, diz assim a palavra, as santas escrituras, a palavra de Deus: vendo, pois, Amã, que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Versículo 6, porém teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. Eu queria, querido, antes de nós estarmos pregando a palavra, eu quero crer que nós estaremos fazendo isso de uma forma bem tranquila nessa oportunidade. Mas todas as vezes que você e eu, nós, o povo de Deus, o povo escolhido, lavado, remido pelo sangue de Jesus, estarmos nos posicionando de uma forma a não nos inclinar, não nos prostrar diante daquilo que o inimigo espera que você venha fazer, como foi o caso de Mordecai ou Mardoqueu. Toda vez que você se posiciona fielmente para cumprir um propósito de Deus, sempre há um Amã, sempre há um inimigo, sempre há um adversário, sempre vai se levantar alguém para fazer você se prostrar, se inclinar, você deixar o seu posicionamento, você recuar na sua decisão, a qual você decide fazer diante de Deus. Sempre haverá algo ou alguém usado, como foi Amã, para tentar fazer você desviar do propósito que Deus já estabeleceu para você. E aqui não foi diferente. Diz a palavra que Mardoqueu ou Mordecai, ele se posicionava corretamente, ainda que alguns faziam ali de forma errada, ele sempre fazia de forma correta. Ainda que muitos queriam usar armas erradas, ele usava as armas corretas, ele se posicionava corretamente. Mas sempre haverá, de fato, querido, esse tipo de situação, de luta. Mas eu quero só para a gente começar a trabalhar um pouco aqui, naquilo que Deus quer falar conosco, que você coloque aí, por favor, Esther capítulo 9. Esther capítulo 9. Escuta isso. O propósito de Amã aqui não era tão somente, ele achava que era muito pouco só destruir o Mordecai. Ele teve isso como muito pouco, só destruir o Mardoqueu ou o Mordecai. Ele falou: não, eu vou destruir todo o povo dele. Eu vou ver com quem ele anda, eu vou ver qual é o povo dele, eu vou ver como que é isso, eu quero destruir tudo, querido. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Aquele que veio para te dar vida e vida em abundância, querido, ele é do teu lado, ele está contigo, ele está comigo. E nós vamos prevalecer contra todas essas afrontas em nome de Jesus. O projeto dele era destruir Mordecai ou Mardoqueu e todos os judeus, toda a linhagem. Mas olha o que aconteceu aqui, capítulo 9. E do 10º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles,
Diga comigo assim: sucedeu o contrário. Mais uma vez para você entender, fala assim: sucedeu o contrário. Fala aí no ouvido do seu irmão para ele não esquecer mais dessa palavra. Fala para ele: sucedeu o contrário. Olha lá, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos que os odiavam. Sabe o que eu tenho da parte de Deus para falar para você aqui, querido? Não importa o que o inimigo, não importa as armas, não importa a forca que os Amãs, não importa, sabe, as situações, as covas dos leões, as fornalhas de fogo, não importa quais sejam as adversidades que nós teremos que enfrentar, mas tudo que o inimigo quer de mim e de você é que você recue, que você se prostre, que você se incline, que você realmente, sabe, desista. Mas quando você se posiciona corretamente, vai acontecer justamente o contrário. Você não será afligido, derrotado, fracassado, envergonhado. É o contrário, é o inimigo, querido, que vai ser envergonhado. E eu quero te dar alguns motivos para você entender isso. Teve outro homem chamado Daniel, que ele colocou no seu coração, ele resolveu de forma resoluta, ele resolveu com uma decisão ali no seu próprio coração, de não se contaminar. Também ele estava enfrentando um período adverso, também ele estava enfrentando um momento totalmente contrário. Ele foi levado cativo para uma terra que não era sua, para um povo que não era o seu, para estar ali de uma forma contrária à sua vontade. E dentro deste cenário, ele também quase que foi obrigado a se alimentar de uma comida que ele não queria se alimentar, beber uma bebida que ele não queria beber. Mas quando ele se posicionou, querido, veio situações ali que tentaram fazer também ele se curvar, ele se inclinar, ele também, sabe, não se posicionar corretamente diante das adversidades. Mas diz a palavra do Senhor que esse homem se posicionou. E pelo fato dele se posicionar, os inimigos, os Amãs, as adversidades, fizeram de tudo para acabar com ele. Agora o que aconteceu, irmão? Uma das piores adversidades e lutas foi a cova dos leões. A cova dos leões era a forca de Amã. A cova dos leões era uma adversidade bem similar e parecida, e era um propósito do quê? Do inimigo acabar, destruir, fazer o Daniel perecer, fazer o Daniel realmente deixar de existir. Mas diga para o seu irmão, aconteceu também o contrário. Não foi Daniel que foi morto, irmão. Não foi Daniel que pereceu, foi os seus adversários, foi o inimigo, querido. E não vai ser diferente, independente da luta que você possa estar atravessando, independente da luta que eu e você tenhamos que enfrentar. Daniel se posicionou. Daniel, ele não se curvou. Ele orava 3 vezes por dia, não é para orar mais, ele continuou orando. Tem coisa que o inimigo não quer que você faça mais. Tem coisa que o inimigo quer fazer você perder o teu tempo. Você não pode mais ler Bíblia, você não tem mais tempo para orar, você não consegue vir na igreja. Ele vai fazer de tudo para tirar você de um posicionamento, para você recuar, para você se inclinar, para você se prostrar diante de uma crise, diante de uma adversidade, diante de situação. Pastor, fazer o quê? Eu não consigo mais, eu estou agora obrigado nada. Se você se posicionar corretamente como fez Daniel, irmão, quem vai ter que bater em retirada vai ser a adversidade. Vai acontecer o contrário. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai vencer, você vai sobressair, você vai fazer diferença. E quando veio essa cova dos leões, para Daniel não representou problema nenhum, mas para os seus inimigos representou grande problema. Agora o que aconteceu com Daniel? Daniel 6:28, por favor. Louvado seja Deus. Daniel capítulo 6, versículo 28. Olha lá, querido. Este Daniel, que Daniel é esse? Esse que foi ameaçado de morte. Que Daniel é esse? Que passou por uma conspiração, que foi lançado na cova dos leões. Que Daniel é esse? Que foi lançado num país contra a sua própria vontade, estava cativo, estava ali, não tendo direito a nada. Que Daniel é esse? Esse Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Querido,
vai acontecer justamente o contrário. O inimigo quer o teu fracasso, Deus quer a tua prosperidade. O inimigo quer a tua derrota, mas Deus vai te dar a vitória. O inimigo quer a tua morte, mas ele veio para que você tenha vida, e vida em abundância. Pastor, o que precisa para isso acontecer na minha vida? Você não se inclinar, você não recuar, você não desistir, você simplesmente ter o mesmo posicionamento, irmão. Não importa, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja isso, ainda que eu passe por alguma adversidade, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque eu sei que Ele vai me dar vitória. Querido, o inimigo também, ele quis fazer a mesma coisa com Ananias, Azarias e Misael, os 3 jovens amigos de Daniel, no mesmo contexto existencial, na mesma situação de cativeiro, na mesma situação em que esses homens também se destacaram, esses homens também não se curvavam, se posicionaram corretamente, e houve o quê? Uma adversidade, houve o quê? Um momento em que o inimigo prepara ciladas, laços, ocasiões, ele traz um cenário para tentar provar a tua fé, ele traz um cenário, e muitas vezes Deus até permite você ser provado, mas quando você está sendo provado em alguma situação, Deus está, conforme Hebreus 7:25, hoje, intercedendo para que você não recue, não prostre, você não deixe a sua posição de crer naquilo que Ele prometeu, que é fiel para fazer. Então estavam esses 3 lá, e quando veio a situação, eles tinham que se inclinar, eles tinham que se prostrar, eles tinham que se curvar perante uma situação, onde o próprio rei estabelece uma estátua, estabelece um ídolo, e eles tinham que se curvar mais uma vez. Mas, querido, esses 3 jovens também, diga para o seu irmão, não se curvaram, não se prostraram, não retrocederam, eles, sabe, não reclamaram, não murmuraram, não ficaram de forma nenhuma, eles se posicionaram, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Agora, fica sabendo, ó rei, se Deus não quiser nos livrar também, uma coisa é fato, nós não vamos recuar, nós não vamos nos inclinar, nós vamos manter a posição. Ei, é tempo de posicionamento. Deus só quer que você se posicione. Ei, o resto, se é que posso dizer assim, é com Ele, mas o meu posicionar depende de mim e de você. Quando eu me posiciono, Deus opera um grande milagre. E foi isso que aconteceu. É para recuar eu não vou, é para curvar eu não vou, é para inclinar eu não inclino, mas a fornalha vai aquecer. Aqueça a tua fornalha. Eu tenho um Deus maior do que qualquer tipo de adversidade. É esse Deus que vai me livrar se Ele quiser, se Ele não quiser também, mas recuar eu não vou. Agora sabe o que aconteceu? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3, versículo 30. Daniel capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Olha lá, querido. O que aconteceu aqui? A conspiração veio, a ameaça veio, a prova veio, a luta veio, bateu a porta e tentou de todas as formas fazer as pessoas se intimidar, recuar, desistir, se inclinar perante a situação, desistir, entregar os pontos. Mas eles, diga para o seu irmão, eles se posicionaram. Só isso, irmão. E quando eles se posicionaram no meio de uma adversidade, no meio de um conflito, no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, o que aconteceu? O rei viu, irmão, que de fato não tinha como, que de fato eles eram diferenciados, que de fato tinha alguma coisa diferente ali. Ei, você é diferente, você foi chamado para ser diferente, você foi chamado para suportar sim as adversidades, mas você sim foi chamado também para depois das adversidades experimentar isso aí, ó. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições na província da Babilônia. Depois dessa luta você vai ser elevado, você vai ter mais experiência, você vai ter mais testemunho, você vai falar, ei, o que está acontecendo com você, jovem? Eu estou passando, vem cá, eu tenho um conselho para você, eu já passei por isso,
E sabe o que aconteceu? Eu simplesmente me mantive na fé. Eu simplesmente, me posicionei na palavra. Eu simplesmente peguei a orientação correta, busquei auxílio do meu Deus, conselho do meu Pai. Eu simplesmente não recuei diante do momento adverso. Sabe o que aconteceu comigo? Aconteceu isso. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, com você não vai ser diferente. Ei, você também vai vencer. Deus não faz acepção de pessoas. Ei, querido, você é peça-chave para um grande milagre, um grande livramento. A única coisa que o diabo espera, irmão, é que você recue, que você incline, que você desista, que você entregue os pontos, que você não acredite, que você comece a duvidar. É tudo que ele precisa. Mas quando você se posiciona corretamente, você vai ser elevado de nível, você vai crescer na presença de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Não foi diferente com Jesus, irmãos. Não foi diferente com Jesus. Jesus também veio e se posicionou. Jesus também veio para realmente ser um modelo, veio para ser de fato quem de fato Ele foi e é, para ser um alvo a ser seguido, para ser o nosso exemplo maior. Mas em dado momento, depois de ser batizado, depois de ter ali uma identidade tremenda, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, ele teve um momento de deserto. É igual eu e você temos desertos na nossa vida. E quando ele foi conduzido ao deserto para ser tentado, para ser provado, com todas as sortes de provações, o diabo tentou fazer ele recuar, tentou fazer ele se inclinar, tentou fazer ele se prostrar, tentou fazer ele fazer coisa a qual ele sabia que não era momento e nem podia, até que ele podia transformar as pedras em pães, mas o que ele não podia é seguir uma ordem do diabo. E ali automaticamente ele disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veio uma outra prova, irmão, ele mais uma vez se posicionou, mais uma vez ele ali resistiu, mais uma vez ali ele não se inclinou, e ele respondeu: está escrito. Mas chegou um momento, querido, que o diabo fez uma proposta para ele se inclinar e para ele ter todos os benefícios, querido. E simplesmente o que aconteceu? Ele também resistiu e rejeitou. Mas a Bíblia diz que depois dessas provações vieram anjos e o serviram. Você quer ser servido por anjo? Pastor, eu nunca tive uma experiência de ser servido por anjo. Se posicione no momento das tuas maiores adversidades, irmão, que você vai ver o trabalhar de Deus na sua vida. Você vai ver leão não ter poder para abrir a boca para comer você. Você vai ver a fornalha de fogo não ter poder. Você vai ver, querido, que não tem deserto suficiente para impedir Deus de fazer um milagre na tua vida. Agora, onde que eu quero chegar, irmãos? O perigo que nós temos que enfrentar. Eu quero pregar aqui. Aqui eu fiz só um pano de fundo aqui, uma base para te mostrar o que é o nosso maior perigo. Porque a palavra diz, e é muito clara lá em Isaías 54:17, não precisa nem colocar. A palavra diz assim, na primeira parte: toda arma forjada contra ti não prosperará. Diga comigo, não prosperará. Então fornalha de fogo, forca, sabe, querido, cova de leões, sabe, esses tipos de armas forjadas que o inimigo prepara, por você ser quem você é, por você ter o nome que você tem, por você ter o nome escrito no livro da vida, por você ser servo do Deus Altíssimo, ele pode colocar o teu nome na boca do sapo, ele pode enterrar, ele pode fazer o que ele quiser. Ei, contra Jacó não vale encantamento, toda arma forjada não prosperará. Agora tem a parte que nós temos que tomar cuidado, e essa parte eu quero, antes de uma ceia como essa, te dar aí um conselho pastoral. É um conselho, fala para o seu irmão, é um conselho pastoral. Porque todos nós, irmãos, nós temos que ter uma meta, um alvo, um objetivo. Quem aqui tem um objetivo? Você espera alguma coisa, você tem um projeto, você tem um plano, e você tem que empenhar esforço para fazer com que isso se realize. A proposta de Daniel, a proposta desses homens que até aqui foram listados, era a proposta de glorificar a Deus, era a proposta de fazer diferença em meio a tudo aquilo. E o inimigo queria simplesmente fazer o quê? Com que eles desistissem, recuassem, com que eles não realizassem os teus projetos. Com você também não é muito diferente. Agora, qual que é o perigo maior, irmãos? Eu quero te passar 2 exemplos desse perigo para a gente cear.
Eu quero lançar isso, querido, como algo para nós como igreja vigiarmos. E o grande risco que nós corremos, porque quando o diabo vem, irmão, ele pega um tridente ali, ele vem com 2 chifrão, ele vem... que ninguém brinca com isso. Mas muitas vezes não é assim que acontece. Isso é muito sutil. Diga para o seu irmão, é muito sutil. Olha como que é perigoso e sutil. É nisso que eu quero trabalhar um pouco aqui. É perigoso e sutil. Porque certa feita, diante de uma revelação tremenda de céus abertos, diante de uma revelação poderosa, onde o próprio Jesus, ele faz então uma pergunta para os seus discípulos, onde ele pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí eles começam a dizer, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas, outros dizem isso, outros dizem aquilo, mas para vocês eu sou quem? E no meio, querido, num momento tremendo ali, de comunhão, Jesus com os seus discípulos, o Pedro, irmão, o homem que enfrentou o exército romano, por causa de Jesus, ele foi lá e cortou a orelha do cara, ele comprava briga. Imagina você, o cara sacar uma espada no meio de um exército, irmão. Isso não é qualquer coisa, não. É um cara que ele está junto mesmo ali para qualquer parada. Esse mesmo cara ali teve uma revelação tremenda. Esse mesmo cara foi tomado de tamanha revelação que o próprio Pai dos céus o revelou e disse: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és... E imediatamente Jesus olhou para ele e falou: bem-aventurado Macários, Macários és tu, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne, essa revelação não é humana, não foi carne e sangue que te revelou, mas é o meu Pai que estás nos céus. Eu quero dizer também quem você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Mas diz a palavra que a partir daí, abre a Bíblia, abre aí por favor, abre aí Mateus 16, 21. É um zelo pastoral que eu quero dar para você, essa situação que você e eu temos que ter cuidado, temos que ter vigilância, temos que tomar cuidado, irmão, porque isso é uma linha muito estreita, e se a gente não tomar cuidado, a gente pode correr esse risco. Mateus 16, 21. Depois de tudo isso que aconteceu, essa revelação, essa exaltação que Pedro recebeu, diz que a palavra continua dizendo assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Diga comigo, e sofresse. Isso faz parte, irmão, de desertos, de aflições, sabe? Faz parte de fornalhas, faz parte de covas de leões, faz parte. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, e você também vai vencer, querido, porque Ele está com você. Mas nós vamos passar por isso que Ele passou, e Ele não deixou isso por acaso. Olha lá, desde aquele momento Ele falou: tudo bem, vocês já sabem quem eu sou, eu sei quem vocês mas eu tenho um projeto, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, eu tenho uma missão, e a minha missão é essa. Eu vou ter que passar por isso, vou ter que passar por isso e por aquilo. E o cara amigo, o cara que estava próximo, que comprava briga, ele faz isso aí, Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos a sua missão, o seu projeto, o que era necessário ser feito, os sofrimentos que ele teria que passar nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e inclusive teria que ser morto, mas ele ia ressuscitar ao terceiro dia, aleluia. Versículo 22. Então Pedro, chamando à parte, vem cá, Leo. Fala para o seu irmão assim: isso começou lá no Éden. Fala para ele assim: isso começou lá no Éden. Querido, o cara ficou grande demais. Jesus elogiou ele. Não é o cara aqui não, pelo amor de Deus. Estão fazendo só uma representação aqui. Vocês são inteligentes, aleluia. O cara cresceu demais, irmão. O cara já tomou Jesus à parte. Olha lá. Então Pedro, chamando-o à parte,
Olha que perigoso, irmão. É o cara que comprava a briga, era o cara que era muito próximo dele. Mas o diabo é muito astuto, irmão. A gente tem que tomar muito cuidado. Não é com a fornalha de fogo, não é, sabe, muitas vezes com a cova dos leões, não é muitas vezes com isso não. Mas olha lá, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Obrigado, querido. Deixa eu passar algo para vocês aqui, irmão. É aqui que eu quero pregar. O perigo que a gente tem que ter muitas vezes é realmente com aquelas pessoas mais próximas da gente. Você não pode de forma nenhuma se deixar levar, muitas vezes por situações que as pessoas chegam perto de você, você está cheio de inspiração, você está todo motivado, você está, sabe, ali e tal, daí a pouco a pessoa fala: ó, não é bem assim não, hein? Vai devagar com isso aí, você vai acabar se frustrando, você vai acabar se machucando. Por quê? Pode ser que não seja bem assim, pode ser que isso não vai dar certo. Querido, isso nunca foi de Deus. Fala para o seu irmão: isso nunca foi de Deus. E Jesus soube lidar com isso, irmãos. Jesus soube lidar com isso, e nós temos que aprender a lidar também. Fala assim para o seu irmão: Jesus soube lidar com isso, e nós temos que aprender a lidar também, porque senão nós corremos o risco de muitas vezes, sabe, não mantermos uma posição, e nos inclinarmos perante algumas fofocas, algumas situações, e isso acaba rachando, acaba quebrando, acaba trazendo grandes prejuízos para o reino de Deus. Porque você imagina se Jesus se deixa levar por essa palavra. Alô? Mas Jesus, querido, ele não negociava. E Jesus não está falando aqui: para trás de mim, Pedro. Quem está comigo? Porque a tua luta e a minha luta não é contra carne e sangue, alô? Mas, querido, era uma influência, era uma inspiração que não era de Deus agora. O cara tinha sido acabado de ser um instrumento poderoso, recebeu uma revelação poderosa de Deus, mas agora o cara já está se colocando como uma pedra de tropeço. Da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Pessoa que fala bem, daqui a pouco ela está falando mal, irmão. Arreda de mim, Satanás. Alô? Estamos juntos ou não? Fala para o teu irmão: isso é laço, isso é perigo. Da mesma fonte não jorra dois tipos de água, irmão. Sabe? Então você tem que manter um posicionamento assim como eu, de ter sabedoria, ouvir todas as coisas e reter o que é bom. Você quer ver um exemplo? Abra sua Bíblia aí, por favor, que eu quero aprender junto com você de um homem segundo o coração de Deus. Segunda Samuel 16. Eu não quero e nem posso, porque o tempo não me permite, talvez esmiuçar de uma forma muito grande essa passagem aqui. Mas todos conhecem a história em que Deus, e não foi um homem, tira o trono, tira na realidade ali o reinado de Saul. E Deus estabelece o reinado a Davi. Mas chega um momento, querido, que é tão complicado, é por isso que eu estou falando para você que é um negócio sutil, onde há uma conspiração, onde há algo que o próprio filho, um homem chamado Absalão, ele está então aqui agora, no momento ali também que não é uma influência de Deus. Absalão está usurpando o trono do próprio pai. E ele faz toda uma situação ali para que aconteça um embate, aconteça uma tragédia. Porque você imagina, alguns tomam partido de um lado, alguns tomam partido do outro. Alguns são pró-Absalão, alguns são pró-Davi. Então vamos para a guerra. Davi não fez isso. Davi recuou. Quando Davi recuou, ele preferiu passar por um deserto. Escuta isso, irmão, que isso pode te ajudar muito e pode me ajudar também. E quando Davi foi para o deserto, alguns foram com ele até incentivou alguns a não irem. Mas quando Davi estava, querido, preferindo sofrer como Jesus sofreu, preferindo passar por um momento adverso, porque ali na frente Deus daria vitória, saiu um homem chamado Simei. Diga comigo, Simei.
da descendência de Saul. Da descendência de Saul. E Davi, quieto, Davi simplesmente estava evitando uma guerra, evitando mortes, evitando que houvesse um problema maior. E conforme Davi ia para evitar um conflito com o seu filho, esse Simei saiu atrás e começou a amaldiçoar Davi, jogar pedras em Davi, todo tipo de insulto. Esse homem começou então ali a produzir através dos seus lábios. Você é um homem de guerra, tá vendo? Você está perdendo o trono porque você fez isso, você fez aquilo. Tudo isso está acontecendo, bem feito, é isso mesmo. Querido, e tinha um comandante do exército, um dos comandantes do exército de Davi. Um dos seus comandantes aqui vendo isso, olha o que está escrito em 2 Samuel 16, versículo de número 9. Diga comigo assim: então, diante desse cenário, irmão, então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoou o rei meu senhor? Permite-me, fala para o seu irmão, se permite que eu lhe corte a cabeça. Alô? Querido, na carne muitas vezes a vontade é essa mesmo. Quando você está sendo afrontado por alguma situação, quando você está sendo acometido talvez de uma injustiça, quando você está realmente ali sendo alvo de uma situação que de fato você sabe que você não fez nada daquilo, e você começa a ouvir, querido, não fica confabulando aí não. Eu estou passando para você algo, pastor, o que está acontecendo? É justamente para você não cair nisso. Pode ficar em paz, está tudo tranquilo. Estamos juntos ou não? Fala para o seu irmão, tudo em paz. É apenas um conselho pastoral. O que aconteceu, irmão? Se Davi não é um homem segundo o coração de Deus, fala para o seu irmão, ele era o rei. Era uma palavra só. Era só uma palavra, executa, corta o pescoço desse infeliz. O que ia acontecer ali, irmão? A espada ia, e o pescoço do Simei, sabe o que ia acontecer? Por terra. Aí a gente podia falar assim, acabou o problema. Fala para o seu irmão, não acabou, irmão. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Duas pessoas entenderam. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. A Bíblia diz, querido, não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. E Davi simplesmente, querido, olha lá, permite que eu lhe corte a cabeça. Versículo 10. Mas o rei disse, que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Sabe o que acontece aqui, querido? Depois você lê na sua casa, ele simplesmente não permite, ele fala assim, se Deus está permitindo que aconteça isso, Deus deve ter uma finalidade lá na frente, mas eu não vou fazer nada. Pode ser que Deus tenha misericórdia de mim, pode ser que Deus se compadeça de mim, pode ser que Deus me estabeleça de novo, mas no momento agora não é momento de eu fazer nada, é momento apenas de eu me posicionar nele. Mas chegou um tempo, irmão, que se você se posiciona correto, acontece o que aconteceu com esses homens que eu listei aqui antes. Deus chega um tempo de te honrar, como honrou Mordecai. O que aconteceu com Mordecai? O cara que era para ser ali execrado, que era para ser ali destruído, ele foi honrado. O próprio inimigo teve que passear com ele nas ruas. O próprio inimigo teve que vestir ele de vestes reais. O próprio inimigo teve que ser morto na própria cova, na própria forca que ele mesmo fabricou. E Mordecai foi honrado no palácio do rei, querido. Você é honrado diante de Deus. E aqui Davi, simplesmente Davi se posicionou, diga comigo, corretamente. Agora vamos continuar a história. Capítulo de número 19. Chega um tempo, irmão, que eu não vou ler muita Bíblia aqui para não cansar você. Mas chega um tempo que Deus estabelece Davi de volta, traz Davi de volta para Jerusalém. Deus honra Davi, aquela luta cessa, aquela adversidade chega ao fim. Aquele deserto, irmão, o deserto que você e eu passamos, ele tem um fim. Sabe, a luta que você enfrenta, ela tem um fim. A cova do leão, ela tem um fim. A fornalha tem um fim. A adversidade uma hora cessa. É só a gente se posicionar. Agora o que aconteceu aqui? Quando acabou a luta, olha o que acontece aqui no capítulo 19.
Versículo 18. E atravessaram o Jordão, a fim de ajudar a família real na travessia, e fazer o que o rei desejasse. Simei, o que amaldiçoou, irmão. Simei, o que jogou pedra. Simei, o que insultou. Simei, olha o que ele fez ali. Filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei. E lhe disse, que o meu senhor não leve em conta o meu crime, e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, quem está entendendo? Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do meu rei, do rei, meu senhor. Então Abissai, o mesmo irmão, então Abissai, filho de Zeruia, disse, Simei amaldiçoou o ungido do Senhor. Diga comigo assim, ele deve ser morto. Diga comigo assim, ele deve ser morto. Ele deve ser morto. Versículo 22. Davi respondeu, que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus acusadores? Essa não é a melhor tradução. A melhor tradução é, acaso vocês se tornaram agora meus adversários? Sabe, querido, quando alguém, seja quem for, pode ser o teu melhor amigo. Escuta isso da parte de Deus. Quando você está enfrentando qualquer situação de adversidade, irmão, e alguém te aconselha a usar uma arma, que é a arma que o inimigo usaria, essa pessoa é teu adversário, naquele momento. Foi o que Pedro se tornou de Jesus naquele momento. Pedro, não Pedro, mas a influência que estava ali, não era uma influência correta. Então nós temos que vigiar, porque na realidade, querido, Deus só espera uma coisa, minha e sua, um posicionamento correto diante das adversidades, um posicionamento de Davi, um posicionamento, olha, eu confio essa situação em meu Deus, eu entrego essa situação aos cuidados do meu Deus. Se Deus permite que isso aconteça, Ele tem um plano, e os planos deles não podem ser frustrados. Se Deus está vendo tudo isso, irmão, quem vai julgar a tua causa, a minha causa, é Deus. Quem vai se levantar a teu favor é Deus. Agora, se eu coloco a minha mão, fala para o seu irmão, Deus tira dele. Em vez de você crescer, em vez de você ser honrado e prosperar naquela situação, vem uma outra luta parecida para você ter que passar de novo. Alô? E se você não vence ela de novo, vem uma outra adversidade parecida para você enfrentar de novo. Agora, quando você vai passar por essa prova? O dia que você vencer ela. Quem está comigo? Querido, essas circunstâncias existem para eu e você não recuar, não se inclinar e não agir de forma errada, agir de forma correta. Mas sabe o que vai acontecer? Exatamente o contrário. Você não está entendendo? Exatamente o contrário. Aquilo que você ficou com tanto medo, mas pastor, mas e o meu nome? O que está acontecendo? Mas ó, isso pode acontecer? Não pode não, querido. Deus vai te exaltar. Deus vai fazer você sair dessa situação de cabeça erguida, cantando o hino da vitória. A única coisa que você não pode é pagar o mal com o mal. Estamos juntos? Pastor, eu não entendi nada. Problema teu. Fica de pé. Tem coisas que são muito sutis, irmãos. Fala para o seu irmão, tem coisa que é muito sutil. E se a gente não tomar cuidado, daí a pouco a gente está concordando com coisa que Deus nunca faria no seu lugar. Que Deus nunca faria no meu lugar. Querido, Deus é amor, independente de qualquer situação. Sabe, tem muitas vezes que você não vai conseguir, por isso que a gente vai contar até 10. Depois você conta mais 10. Pastor, eu estou querendo cortar pescoço ainda, conta mais 10. Pastor, ainda eu estou querendo arrancar a orelha fora, conta mais 10. Porque quando arrancaram a orelha do soldado Malco, Jesus foi lá e falou, por que você fez isso, rapaz?
Se fosse para ser dessa forma, eu ordenaria, eu pediria, e meu pai enviaria aqui 12 miríades de anjo. Aí você ia ver o que era a batalha. Querido, quando Deus precisa agir dessa forma, irmão, Ele vai fazer. Agora, se você fazer, querido, com certeza a luta vai voltar ali na frente e com certeza você não vai vencer. Deixa Deus trabalhar a tua causa, deixa Deus fazer justiça, deixa Deus te honrar, deixa Deus, tirar, o efeito da fornalha, deixa Deus fechar a boca do leão, deixa Deus usar a cova, deixa Deus usar a forca da forma que Ele quer usar, mas você mesmo e eu não coloca a mão não. Estamos juntos? Vamos orar? Pai, eu não sei que tipo de luta, Senhor, alguns possam estar enfrentando. Talvez até alguns aqui hoje nem entendam essa palavra, mas talvez possam entender, Pai, quando passar por uma adversidade, em que se sentirem injustiçados, em que se sentirem, Senhor Deus poderoso, prejudicados, por alguma situação em que a nossa carne grita, em que nós, Senhor Deus, ó Pai querido, queremos, ó Deus poderoso, revidar, pagar com a mesma moeda, e nós estamos diante de uma mesa posta, de uma ceia, e nós como igreja agora vamos ter comunhão uns com os outros, e nesse momento, Senhor, é momento de perdão, é momento, Senhor Deus poderoso, de entendermos, Pai, que as armas que o Senhor permite que nós como igreja possamos usar, não são armas carnais, mas são poderosas em Ti, são armas que desfazem, destroem fortalezas, elas quebram, Senhor, toda sofisma, todo engano do inferno. As armas, Senhor, que o Senhor nos dá, são armas que nos levam, Senhor Deus poderoso, a vitórias tremendas e sobrenaturais. Nos abençoa, Senhor, para saber, ó Pai querido, passar pelas lutas de cabeça erguida, ainda que haja afronta, perseguições, ainda que haja, Senhor Deus, ó Pai, comentários contrários, pessoas, ó Pai, que de uma forma, Senhor Deus, ó Pai, muitas vezes, Pai, assim como o Simei, uma hora é de um jeito, uma hora já muda constantemente, uma hora, Pai, a pessoa fala uma coisa, a outra hora ela fala outra diferente, uma hora, Senhor, ó Deus poderoso, que é favorável, ela se comporta de um jeito, mas quando vê, Senhor Deus, ó Pai, que a situação se torna, Senhor Deus, ó Pai, desfavorável, a pessoa se torna diferente. Senhor, nos dê graça e sabedoria, Senhor, e nos leva, Senhor Deus, ó Pai, a um patamar de maturidade, a um patamar, ó Pai querido, de sermos, ó Pai querido, iguais, semelhantes ao agir do Senhor, a forma que o Senhor lidou e lida, a forma que Davi soube, Senhor Deus poderoso, se conduzir nessa oportunidade. Nos dê graça e sabedoria, Senhor, ó Deus poderoso, e nos abençoa para sermos, ó Pai, suficientemente sábios para fazermos a coisa correta da forma que o Senhor espera que nós venhamos a fazer. Eu abençoo, Senhor, a Tua igreja, e eu te peço, Senhor, nos livra, Senhor, de toda a falsidade, nos livra, Senhor Deus, ó Pai, de todo o encantamento, de todo o espírito, Senhor Deus poderoso, que quer atuar, que quer, ó Deus poderoso, Pai, sorrateiramente, estar, Senhor, se infiltrando, Pai, colocando uns contra os outros, colocando os uns, ó Pai querido, contra os outros, Pai, ó Pai, por difamação, por calúnia, ó Deus, por tantas coisas, Pai, que querem a todo custo, Senhor, ó Pai, prejudicar o andamento da Tua obra, mas nós, ó Pai, denunciamos todo esse espírito de engano, e declaramos ele por terra, em nosso arraial, não vale encantamento, que todo espírito de encantamento, que todo espírito de engano, ele é confrontado, ele é denunciado desde esse altar, e ele não prevalece nesse lugar, ele não prevalece nesse lugar, Pai, que todo espírito de engano, que todo espírito de encantamento, seja desmascarado, em nome de Jesus, que toda a forca que Amã possa estar preparando, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, nós não queremos, Pai, de forma nenhuma liberar palavras, Senhor, de imprecação, mas nós só te pedimos, Senhor, a nossa luta não é contra carne e sangue. Então toda a influência espiritual ligada, Senhor Deus, ó Pai, a engano, a encantamento, Senhor, que o Senhor mesmo repreenda nessa noite, em nome de Jesus, e para a glória do Teu nome, amém e amém. Se você quiser glorificar a Deus,
Aleluia. Queria chamar os amados aqui. Pode se assentar um minuto aí, por gentileza. Aleluia. 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 Isso é prova, irmão, de alguém que não recuou. Isso é, querido, marcas de alguém que foi até as últimas consequências. Ele preferiu se entregar. Ele preferiu se doar. Ele preferiu dar a outra face. Ele preferiu dar a vida dele em preço de resgate de muitos, para que eu e você pudéssemos estar aqui dizendo: Senhor, valeu a pena. Senhor, eu quero, Senhor Deus, não apenas conhecer um caminho, mas eu quero, Senhor Deus, ó Pai, andar nesse caminho. Pai, não adianta apenas conhecer o caminho, eu preciso andar nele. Não apenas, ó Pai, Senhor Deus eterno, apenas conhecer a verdade, eu preciso andar na verdade. Pai, não é apenas, ó Deus poderoso, meras informações, mas é um estilo de vida que nós precisamos praticar na Tua presença. É dessa forma, Senhor, nos mantendo assim, Senhor, é que o Senhor vai, Senhor Deus, ó Pai, com certeza nos prosperar e nos levar, ó Pai querido, a nível maiores de intimidade com o Senhor. Por isso nessa noite nós consagramos esses elementos, Pai. Meu Deus, ó Pai, prova da Tua fidelidade, do Teu amor, meu Pai, da Tua renúncia, Senhor, do Senhor negar a si mesmo, do ser obediente até a morte, morte de cruz. Nós consagramos esses elementos e Te pedimos: traz cura para os relacionamentos, traz, ó Pai querido, Senhor, um tempo, Senhor, de excelência sobre todos nós. Nós estamos aqui nessa noite para Te louvar por tudo que o Senhor já tem feito, Senhor, mas pela certeza também que o Senhor nos motiva nessa noite a não nos deixarmos levar por situações que querem, Senhor, ó Pai, trazer detrimento para a Tua obra, que querem, Senhor, prejudicar a Tua unção nesse lugar. Não, Senhor, o Senhor vai fazer coisas tremendas aqui, o Senhor vai continuar sendo glorificado. É a igreja que o Senhor pagou um preço por ela, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Por isso nós abençoamos e consagramos, Pai, e recebemos em ações de graças, em nome de Jesus. Aleluia.